O que acontece quando uma mulher pingando em diamantes e cheirando a direito chama uma humilde garçonete de lixo no meio de um restaurante 5 estrelas lotado? Ela está prestes a aprender uma lição que ela nunca esquecerá. Ela acabou de cometer o maior erro de sua vida porque aquela garçonete quieta não está apenas servindo a comida. Ela é dona do restaurante inteiro. Esta é uma história de arrogância brutal, um confronto chocante e o karma mais satisfatório que você ouvirá a semana toda. Fique por perto, porque esta revelação é uma parasidades. A pesada porta de carvalho polido de Aurélia abriu e fechou, um metrônomo silencioso contando a chegada da elite de Nova York. Dentro do restaurante era uma sinfonia de conversas silenciosas, o suave tilintar de talheres pesados e o cheiro quente e amanteigado de possibilidade. A iluminação era baixa e íntima, fazendo os copos de cristal em cada mesa brilharem como estrelas presas. Isto não era apenas um restaurante. Era uma declaração. E para Sophie, era um problema. Sophie, cujo nome real era Chloe Bennett, ajustou o avental de poliéster áspero e mal ajustado sobre seu uniforme preto simples. Seu cabelo loiro mel, geralmente em um bob elegante e profissional, estava puxado para trás em um coque severo, preso firmemente com grampos de farmácia. Ela não usava maquiagem, e suas mãos, geralmente adornadas com um anel simples e elegante, estavam nuas e ligeiramente ásperas da solução sanitizante agressiva. Pelas últimas 3 noites, ela tinha sido invisível, e esse era exatamente o ponto. Chloe Bennett não era uma garçonete. Ela era a fundadora, proprietária e força motriz por trás de todo o grupo Aurelia Hospitality. Aos 32, ela tinha construído um império de 12 restaurantes do zero, começando com um pequeno bistrô que ela abriu com suas economias da faculdade e um empréstimo terrivelmente grande. Aurelia era seu carro-chefe, sua obra-prima. Mas por 2 meses, os números nesta localização, o Filho de Ouro, tinham estado errados. Custos de alimentos estavam disparando, a rotatividade de pessoal era chocantemente alta e as reclamações de reserva estavam se acumulando. Seu CEO, Marcus Thorne, tinha sugerido uma auditoria corporativa. Chloe sugeriu algo mais direto. Ela conhecia o chão do restaurante melhor do que qualquer auditor. Ela tinha trabalhado como garçonete por 6 anos para financiar seu sonho. Ela precisava ver a podridão por si mesma. E de todos os sinais apontavam para o gerente geral, Sr. Alan Harrison. Esta noite ela era Sophie, a nova estagiária, e ela já estava exausta. Ela observou enquanto um jovem ajudante de garçom chamado Liam praticamente corria para limpar uma mesa, seu rosto coberto de suor. Ele era um trabalhador esforçado. Ela também tinha observado Jessica, uma garçonete sênior, forçar um sorriso em uma mesa de finance bros que estavam sendo deliberadamente difíceis sobre a lista de vinhos. Jessica estava claramente esgotada. E então havia Harrison. Ele não estava nas trincheiras. Ele estava pairando perto da estação de tapetes, seu terno perfeitamente passado, seu cabelo penteado para trás. Ele era a imagem da hospitalidade, mas ele não tinha limpado uma única mesa ou levado um único prato. Ele era todos sorrisos para os high rollers e todas as críticas afiadas e curtas para a equipe na despensa, onde ele pensava que ninguém podia ouvir. Sophie, ele latiu, seu sorriso não atingindo seus olhos. Mesa 4 precisa de água. Não fique aí parado. Mova-se. Sim, Sr. Harrison, Chloe disse, sua voz deliberadamente mansa. Ela pegou uma jarra de água, sua mente já calculando. Harrison não era apenas um gerente ruim. Ele era um valentão. Ele estava criando uma cultura de medo, não uma equipe. E ela estava prestes a descobrir quão profunda aquela podridão ia. A porta da frente abriu novamente. E desta vez, o restaurante inteiro parecia sentir uma mudança na atmosfera. Esta não era apenas outra cliente. Esta era uma tempestade. A mulher que entrou não era apenas rica.
Ela usava sua riqueza como uma arma. Seu nome era Madison Vanderbilt, e ela se movia como se o mundo fosse um tapete vermelho estendido exclusivamente para ela. Ela era ladeada por duas outras mulheres, Tiffany e Brenda, que espelhavam seu olhar caro e severo, mas careciam de sua confiança venenosa. Madison estava envolta em um casaco preto Balenciaga, que ela jogou na anfitriã, Sarah, sem sequer um olhar. Por baixo, um vestido carmesim se agarrava à sua estrutura e uma pilha de pulseiras Cartier Love tilintava agressivamente em seu pulso. Na dobra do seu outro braço estava uma grande bolsa Hermes Birkin, branca como a neve. Temos uma reserva, Vanderbilt, limpa na garganta. Madison anunciou, sua voz cortando o zumbido ambiente do restaurante. Sarah, a jovem anfitriã, sorriu nervosamente. Sim, Sra. Vanderbilt, sua mesa para 3 é por aqui. Não, Madison interrompeu, apontando com um dedo perfeitamente manicurado em direção à melhor mesa do restaurante. Um camarote semicircular luxuoso junto à janela com vista para o parque. Queremos aquela. Senhora, sinto muito, Sarah gaguejou, mas aquela mesa está reservada para o Sr. Peterson. Ele tem sido um cliente regular aqui e eu sou Madison Vanderbilt. Ela estalou, como se o nome em si devesse fazer a mesa desocupar. Você sabe quem é meu marido? Robert Vanderbilt. Ele poderia comprar este quarteirão inteiro. Agora arranje-nos aquela mesa ou eu terei seu emprego. Este era o momento. Chloe observava do outro lado do salão, jarra na mão. Este era o teste para Harrison. Um bom gerente defenderia sua equipe, honraria a reserva e lidaria educadamente, mas firmemente com o cliente difícil. Sr. Harrison não fez nenhuma dessas coisas. Ele deslizou, sorrindo radiante para Madison. Sra. Vanderbilt, um prazer como sempre. Ele lançou um olhar venenoso para Sarah. Por que a Sra. Vanderbilt ainda está de pé? Claro, vocês podem ter aquela mesa. Ele virou-se para Sarah. Mova a reserva de Peterson para a mesa 12. Ligue para eles e peça desculpas. Sarah parecia horrorizada. Mas, senhor, a mesa 12 é perto da cozinha. Agora, Sarah, Harrison disse, sua, limpa a garganta, voz caindo para um sussurro ameaçador. Ele então virou-se para Madison, seu sorriso retornando. Por aqui, minhas desculpas pela confusão. Chloe sentiu uma raiva fria se instalar em seu estômago. Harrison não tinha apenas minado sua anfitriã. Ele tinha insultado um cliente regular leal e se curvado a um valentão, tudo em um só movimento. O câncer era pior do que ela pensava. Como o destino quis, Harrison sentou o trio na sessão em que Sophie estava treinando, sob a supervisão de Jessica. Jessica será a sua servidora principal, Harrison disse. E Sophie? Sophie é nova. Então, por favor, seja paciente com ela. Ele deu a Chloe um olhar de aviso pontiagudo. Nova, Madison disse, avaliando Chloe e a achando totalmente deficiente. Ah, maravilhoso! Exatamente o que eu queria, uma estagiária. Ela estalou os dedos para Chloe, um gesto que se usaria para um cachorro. Água com gás da Itália e não tropece no caminho para pegá-la. A refeição começou como uma aula magna em tirania mesquinha. Chloe, mantendo sua persona Sophie, trouxe a água com gás italiana. Madison segurou seu copo contra a luz, apertando os olhos. Há bolhas nisto? Parece sem gás. Leve de volta. Senhora, acabou de ser aberta. Chloe começou. Eu pedi sua opinião, ou eu pedi água nova? Vá, Madison comandou. Chloe voltou com uma nova garrafa não aberta e a abriu na mesa. O chiado da carbonatação claramente audível. Madison apenas deu um agar desdenhoso e virou-se para suas amigas. Honestamente, o serviço aqui acabou de cair de um penhasco, Madison anunciou alto o suficiente para várias mesas ouvirem. É o que acontece quando eles deixam qualquer um da rua trabalhar aqui. A mandíbula de Chloe apertou, mas ela não disse nada. Ela estava coletando dados
E essa era a prova B. A bajulação de Harrison tinha empoderado Madison para abusar da equipe sem consequências. O próximo incidente veio com o vinho. Madison pediu uma garrafa de Cabernet de 502, que Jessica apresentou e serviu com cuidado perito. Madison girou o copo, cheirou e tomou um gole. Seu rosto azedou. Está estragado, ela declarou. Jessica, uma sommelier treinada, parecia momentaneamente surpresa. Senhora, posso eu? Madison acenou com a mão. Jessica tomou um pequeno gole profissional de um copo limpo. Sua expressão era neutra. Senhora Vanderbilt, eu não estou sentindo nenhum TCA ou oxidação. O vinho parece perfeitamente bom. Você está me chamando de mentirosa? Madison sibilou. Esta é uma garrafa cara de vinho. Eu sei o que vinho estragado tem gosto. Este tem gosto de papelão molhado. Você está apenas tentando empurrá-lo para mim. Chame-me o gerente. Harrison chegou em segundos. Ele não provou o vinho. Ele não consultou Jessica. Ele simplesmente olhou para Madison, depois para a garrafa e depois para Jessica. Outra garrafa para a senhora Vanderbilt, por conta da casa. E Jessica, uma palavra com você na cozinha agora. O rosto de Jessica ficou pálido, mas ela assentiu e se afastou. Chloe foi deixada sozinha com a mesa. Boa ajuda é tão difícil de encontrar. Madison suspirou para Tiffany. Eles recebem um pequeno uniforme e acham que são especialistas. De repente, Tiffany, que estava gesticulando descontroladamente enquanto contava uma história, derrubou seu próprio copo de água. A água espirrou pela mesa e no colo de Brenda. Brenda guinchou. Madison imediatamente girou sobre Chloe, que estava parada a bons 5 pés de distância, segurando uma bandeja. Você desajeitada bruta. Madison gritou. Olhe o que você fez. Você jogou água em toda a minha amiga. Este vestido é de seda. Senhora, eu não estava em lugar nenhum perto do copo. Chloe disse, sua voz firme. Não ouse mentir para mim. Eu vi você. Você bateu na mesa com sua bandeja. Isso não é verdade, Chloe disse, sua paciência finalmente se esgotando. Você está discutindo comigo? Madison se levantou, sua voz subindo para um quase grito. Você não é apenas incompetente, você é insubordinada. Eu quero você demitida. Sr. Harrison voltou correndo, seu rosto agora uma máscara de puro pânico. O que aconteceu? O que aconteceu? Sua estagiária, Madison cuspiu. Ela é uma ameaça. Ela jogou água na minha amiga e agora está negando. Harrison virou-se para Chloe. Sophie, o que há de errado com você? Peça desculpas à senhora Vanderbilt imediatamente. Eu não vou pedir desculpas por algo que eu não fiz, Sr. Harrison. Chloe disse claramente. Sua amiga derrubou o copo. Você pode verificar as câmeras de segurança. A menção de câmeras fez os olhos de Madison piscarem. As câmeras? Você, garotinha arrogante, você acha que pode me acusar? Eu e minhas amigas, você está acabada. Você está tão acabada. O restaurante inteiro estava agora assistindo. A sinfonia silenciosa tinha parado. Havia apenas o som da voz de Madison Vanderbilt, afiada e cruel. Limpa a garganta. O Sr. Harrison estava suando. Ele estava preso entre uma cliente de quem ele tinha pavor e uma funcionária que estava inexplicavelmente se defendendo. Ele fez sua escolha. Sophie, já chega. Ele sibilou. Vá para trás. Apenas vá. Não, Chloe disse. Eu não vou a lugar nenhum. Esta cliente está abusando da equipe e você está deixando-a. Era isso. A linha tinha sido cruzada. Para Madison, não era mais sobre serviço. Era sobre poder. Ela olhou para Chloe com um desprezo tão puro que era quase impressionante. Ela viu uma garota pobre, sem nome, invisível, ousando ter uma espinha dorsal.
Os pratos principais chegaram carregados por um entregador de comida nervoso que praticamente jogou os pratos na mesa e fugiu. Madison olhou para seu prato de vieiras de mergulhador grelhadas com um rosado de açafrão. Ela olhou para ele por um longo e dramático segundo. Então ela fez algo que Chloe nunca esqueceria. Madison, com um movimento rápido e deliberado, pegou um de seus próprios longos cabelos loiros do ombro e o colocou cuidadosamente sobre as vieiras. Ela engasgou um som teatral falso. Um cabelo. Ela empurrou o prato tão forte que ele guinchou pela mesa, espirrando ratoto. Isto é nojento. Eu estou tentando ter uma refeição civilizada e você me serve sujeira. Ela se levantou, sua cadeira caindo no chão com um baque. Ela apontou um dedo trêmulo incrustado de diamantes diretamente no rosto de Chloe. Eu já tive o suficiente de você, ela guinchou. Primeiro a água, depois a discussão, e agora isto. Você é a desculpa mais incompetente, nojenta para um ser humano que eu já conheci. Você é lixo. L-I-C-O. Pessoas como você não deveriam nem ter permissão para respirar o mesmo ar que eu. Você é uma garçonete patética de baixa vida que nunca será nada mais. Meu motorista tem uma vida melhor que a sua. Você não é nada. O silêncio no restaurante era absoluto. Estava tão quieto. Chloe podia ouvir o fraco tic-tic-tic do temporizador da cozinha a 50 pés de distância. Cada cliente estava congelado. Chloe não se encolheu. Ela apenas olhou para Madison, sua expressão ilegível. Ela tinha visto o plantio de cabelo. Todos à mesa tinham visto, embora Tiffany e Brenda estivessem olhando para seus colos, recusando-se a ser testemunhas. Chloe tinha conseguido o que veio buscar. Ela tinha o câncer, o paciente zero e a doença capacitadora. Tudo em um pacote limpo e feio. Senhora, Chloe disse, sua voz perigosamente calma. Eu vi você colocar aquele cabelo no seu prato. O rosto de Madison contorceu-se de raiva. Você, Sr. Harrison, venha aqui. Eu quero esta coisa presa. Ela está me acusando de mentir. Eu estou sendo assediada por sua equipe. Sr. Harrison correu, seu rosto da cor de leite estragado. Ele não era mais um gerente. Ele era um homem encurralado. Ele viu sua carreira, seus bônus, sua capacidade de suavizar clientes como os Vanderbilt. Tudo evaporando por causa de uma estagiária em seu terceiro turno. Sophie, ele gritou, sua voz falhando. Essa é a gota d'água. Você está acusando uma convidada. Você está demitida. Saia. Saia do meu restaurante agora. Madison sorriu um sorriso de escárnio lento, cruel e triunfante. Ela cruzou os braços. Isso mesmo. Demitida. Volte para qualquer esgoto de onde você rastejou. Chloe não se moveu. Ela apenas olhou para Harrison, sua cabeça ligeiramente inclinada. Demitida, ela repetiu. Você tem certeza absoluta disso, Sr. Harrison? Sim, eu tenho certeza. Ele bufou, tentando recuperar sua autoridade. Limpe seu armário. Você está acabada. Você está invadindo propriedade alheia. Se você não sair nos próximos 30 segundos, eu chamarei a polícia. Por favor, faça isso, Chloe disse, sua voz mudando. A persona Sophie mansa e subserviente desapareceu, arrancada como um casaco. Sua postura endireitou-se. Sua voz caiu uma oitava, ressoando com uma autoridade fria e clara que atordoou Harrison em silêncio. Chame-os, Alan, ela disse. Os olhos de Harrison arregalaram. O quê? Como você me chamou? Eu chamei você de Alan. Alan Harrison, você não tem autoridade para me demitir. Mas como acontece, ela disse puxando seu smartphone barato do bolso do avental, eu tenho autoridade para demitir você. Madison soltou um latido de riso. Oh, meu Deus, isso é uma piada. Ela está tendo um colapso? Olhe para isto. A ajuda está tendo uma fantasia de poder. Chloe a ignorou completamente. Seus olhos estavam fixos em Harrison. Ela tocou na tela do telefone. Você tem sido o GM aqui por 8 meses, Alan.
Nesse tempo, a rotatividade de pessoal atingiu 40%. Nossos custos de alimentos e bebidas aumentaram 18%. Apesar de nenhuma mudança nos fornecedores, e ainda assim seu orçamento de compensação gerencial, as refeições gratuitas que você dá a convidados especiais, triplicou. Harrison não estava mais respirando. Ele estava olhando para ela como se ela fosse um fantasma. Quem é você? Você compensou os últimos 4 jantares da senhora Vanderbilt aqui? Chloe continuou, sua voz ressoando na sala silenciosa, totalizando 450 deles. Você tem registrado isso sob marketing VIP, uma linha orçamentária que eu pessoalmente tenho que aprovar. E eu não vi um único desses relatórios, Alan. Eu me pergunto por quê. Isso não é verdade. Eu tenho autorização, Harrison gaguejou. Não, Chloe disse, você não tem. Bem na hora, as pesadas portas de carvalho de Aurélia abriram-se novamente. Desta vez não era um cliente. Era Marcus Thorne, o CEO voltado para o público do grupo Aurelia Hospitality, ladeado por 2 seguranças com cara de pedra. Ele estava em um terno Tom Ford impecável, e sua expressão era trovejante. Ele escaneou o salão, viu o quadro e caminhou diretamente para a mesa. O sangue esvaiu-se do rosto de Harrison. Ele conhecia Marcus Thorne. Marcus era o homem que assinava seus cheques de pagamento. Sr. Thorne! Harrison gritou desesperadamente. Sr. Thorne, graças a Deus esta funcionária. Ele apontou para Chloe. Está assediando a Sra. Vanderbilt. Eu a demiti, mas ela não vai embora. Marcus olhou para Harrison. Ele olhou para Madison. Então ele olhou para Chloe. Ele não parecia surpreso. É mesmo? Marcus disse, sua voz um baixo resmungo. Ele demitiu você, não foi? Sim, Chloe disse, finalmente permitindo-se um pequeno sorriso sombrio. Sr. Harrison, Sra. Vanderbilt, vocês conheceram meu CEO. Permitam-me apresentar-me. Ela esticou o braço e puxou o elástico do cabelo. Seu cabelo loiro mel caiu, emoldurando seu rosto. Ela tirou o crachá de Sophie e o deixou cair na mesa. Eu sou Chloe Bennett. Eu sou a fundadora e proprietária de Aurélia. E esta, ela disse, gesticulando para todo o belo e problemático restaurante, é minha empresa. O silêncio que caiu na sequência das palavras de Chloe não era apenas uma ausência de som. Era uma coisa física. Um peso esmagador que sugou o ar da sala. O tilintar ambiente de talheres, o murmúrio de conversas, o jazz suave dos alto-falantes. Tudo isso desapareceu, engolido por um buraco negro de puro choque atordoado. O rosto de Alan Harrison era uma máscara grotesca. O sangue tinha escorrido dele tão completamente que sua pele parecia um pergaminho velho, esticado demais sobre seu crânio. Ele estava fazendo um pequeno som repetitivo de engasgo como um peixe puxado da água. Sua boca abrindo e fechando sem som. Seus olhos arregalados e imóveis estavam fixos em Chloe. Seu cérebro estava visivelmente em curto-circuito, tentando desesperadamente e falhando em reconciliar a imagem de Sophie, a estagiária desajeitada e esquecível, com a mulher parada diante dele, Chloe Bennett. O nome ecoava em sua cabeça, um nome que ele tinha visto em papel timbrado corporativo, em artigos de revista bajuladores. Um nome que era em seu mundo um sussurro de poder intocável supremo. Madison Vanderbilt estava congelada. Sua tentativa de risada zombeteira tinha morrido em sua garganta, estrangulada pela súbita e aterrorizante mudança na atmosfera do salão. Ela olhou do rosto frio e composto de Chloe para a expressão trovejante de Marcus Thorne, um homem que ela reconhecia das páginas de negócios da cidade. Um homem que seu marido, Robert, tinha tentado desesperadamente impressionar por meses. Ela olhou para ele, procurando por uma pista, um sinal de que aquilo era uma piada elaborada e bizarra. Mas Marcus não estava olhando para ela. Seus olhos estavam fixos em Alan Harrison,
E sua expressão não era de divertimento. Era o olhar de um carrasco. Da estação de serviço, as mãos de Jessica estavam presas sobre a boca, seus olhos arregalados. Uma única lágrima silenciosa de puro, não adulterado choque e vindicação escorregou pela sua bochecha. No balcão da anfitriã, Sarah estava segurando o púlpito de reservas como se para não cair. E das portas da cozinha que agora estavam abertas uma fresta, uma fila de chefes de jaleco branco e lavadores de pratos espreitavam, seus rostos sombrios e cativados. Chloe deixou o silêncio se estender, forçando Harrison a marinar em seu próprio terror. Ela queria que ele sentisse todo o peso de sua desgraça iminente. Finalmente, uma única palavra sufocada escapou dos lábios de Harrison. Senhorita Bennet, ele sussurrou, o nome soando como uma oração e uma maldição. Isso mesmo, Ellen, Chloe disse. O tom manso e subserviente de Sophie tinha desaparecido, substituído por uma voz que era fria, clara e ressoava com uma autoridade que cortava todo o restaurante. Eu fui Sophie por 3 dias. 3 turnos, 96 horas atrás, eu era apenas um item de linha na sua folha de pessoal. E nesses 3 turnos, Ellen, eu vi mais incompetência, mais covardia e mais crueldade sistêmica casual do que vi nos 10 anos em que estou neste negócio. Ela deu um passo em direção a ele. Ele estremeceu e deu um passo para trás, sua compostura se estilhaçando. Por favor, senhorita Bennet, eu não tinha ideia. Esse é o problema todo, Ellen. Você não tinha ideia. Chloe interrompeu, sua voz afiada como vidro. Você não tinha ideia do que estava acontecendo no seu próprio andar. Você não tinha ideia de que Sarah, sua anfitriã, tem trabalhado em turnos duplos a semana toda, porque você se recusou a aprovar horas extras para staffing adequado da frente. Eu vi você no meu primeiro dia ameaçá-la com uma repreensão formal porque a mesa de um cliente regular não estava pronta. Mesmo que você fosse quem reservou excessivamente o salão em 20 covers para impressionar um crítico de restaurante que nunca sequer apareceu. Harrison estava balançando a cabeça, sua boca abrindo e fechando, mas Chloe não lhe deu uma abertura. Eu vi você há apenas 1 hora arrastar Jessica, sua sommelier mais sênior, mais habilidosa e única de nível 3, para a despensa dos fundos. Eu ouvi você, Chloe disse, sua voz diminuindo. Eu ouvi você ameaçar o emprego dela, repreendê-la por não upselling uma mesa que tinha acabado de dizer a ela que estavam com um orçamento fixo para um aniversário. Você que eu apostaria minha empresa inteira não consegue dizer a diferença entre um Bordeaux da margem esquerda e uma garrafa de Pont Noir. Você ameaçou o emprego dela. Não, eu estava motivando. Harrison implorou, sua voz um lamento desesperado e falho. Eu estava tentando manter padrões. Padrões. Chloe soltou uma risada curta e amarga. Seus padrões? Ela gesticulou para a cozinha. Seus padrões envolvem dizer à cozinha para reaproveitar pão do dia anterior, para o serviço noturno para reduzir o desperdício. Seus padrões envolvem forçar Liam, seu melhor ajudante de garçom, a usar o banheiro da equipe para polir talheres porque você não quer pagar por uma máquina de polir adequada, mesmo que seja uma violação do Código de Saúde. Eu vi seus padrões, Alan. Eles são patéticos. Ela deu mais um passo, e Harrison estava agora encostado contra o pilar de serviço. Ele estava encurralado. E então Chloe continuou, sua voz ficando mais fria. Tem esta noite. Você não apenas lidou com uma cliente difícil. Você capacitou um valentão. Você não protegeu a marca. Você humilhou sua anfitriã, que estava correta e bravamente tentando seguir nosso protocolo. Você jogou um cliente regular leal, o Sr. Peterson, que tem jantado aqui 2 vezes por semana desde que abrimos e é responsável por milhares de dólares em receita debaixo do ônibus por um camarote de canto. Você castrou pública e profissionalmente sua melhor garçonete que estava certa sobre o vinho.
Tudo para se curvar e rastejar por uma mulher aqui. O olhar de Chloe se voltou para Madison por um segundo desdenhoso. Uma mulher cuja única contribuição para este restaurante é seu próprio senso de direito. E no instante, no segundo exato em que seu próprio pequeno e patético arranjo psicofanta foi ameaçado, no segundo em que este valentão exigiu um sacrifício, você não hesitou. Você não defendeu sua equipe. Você não defendeu a verdade. Você tentou me demitir para se salvar. Não, senhorita Bennet, por favor. Harrison estava chorando abertamente agora, seu rosto escorregadio de lágrimas e suor. Não é o que parece. Eu estava você. Sophie estava sendo insubordinada. Ela estava discutindo com uma convidada. Eu tive que fazer algo. Eu estava protegendo a marca. A voz de Marcus Thorne ecoou por trás de Chloe. Ele deu um passo à frente, sua estrutura de 6,4 pés pairando sobre o gerente agora soluçando. Harrison estremeceu como se tivesse sido atingido. Você vai ficar aí e falar com a senhorita Bennet sobre proteger a marca? Marcus olhou para Harrison com um desgosto profundo. Nós estivemos olhando seus números por 6 semanas, Alan. É por isso que a senhorita Bennet está aqui. Seus números são uma obra de pura ficção, uma fantasia. A respiração de Harrison falhou. Este era um novo ataque aterrorizante. Seus custos de alimentos subiram 18%, Marcus disse, sua voz plana e brutal como se estivesse lendo um relatório de autópsia. Seus custos de bebidas alcoólicas dispararam 22%. No entanto, suas vendas reportadas caíram 8% trimestre após trimestre. Engraçado, não é? Como você está supostamente gastando muito mais, mas ganhando muito menos. Estávamos perplexos. Marcos puxou seu telefone do bolso interno do terno. Ele tocou na tela. Mas minha parte favorita, Alan, minha descoberta favorita absoluta, é o seu orçamento de compensação gerencial. O orçamento que você deveria usar para a sobremesa grátis ocasional para um aniversário ou para corrigir um erro de cozinha. O orçamento de compensação do seu predecessor era de $1.500 por mês. O seu? O seu tem tido uma média de $12.000 por mês. Não, Harrison sussurrou. Este foi o golpe fatal. Ah, sim! Marcus continuou rolando. Você tem registrado tudo sob marketing VIP ou recuperação de clientes. Vejamos. A senhora Vanderbilt aqui. Ele assentiu para Madison, que parecia que ia desmaiar. Você compensou os últimos 4 jantares dela, totalizando 4.350. Muita recuperação necessária para você, parece, senhora Vanderbilt. Quase como se você reclamasse todas as vezes. O rosto de Madison ficou branco. Isto não era apenas serviço. Era uma conspiração. Mas você se descuidou, Alan, Marcus disse, sua voz caindo para um rosnado baixo. Você começou a compensar seus amigos. Um Sr. David Paulson compensado por $6.200 a $100 nos últimos 6 meses. Esse é o nome do seu cunhado, não é? Uma Sra. K. Harrison. $3.200. Sua irmã, nós estivemos cruzando os nomes em seus registros de convidados com suas mídias sociais pessoais. Alan, você não é apenas um gerente ruim. Você não é apenas um valentão. Você é um ladrão comum. A acusação final caiu e Harrison desmoronou fisicamente. Ele cedeu contra o pilar. Toda a pretensão de gerência ou dignidade se foi. Ele era apenas um homem pequeno e aterrorizado que tinha sido pego. Por favor, ele soluçou, escorregando pelo pilar para um quase agachamento. Por favor, senhorita Bennet. Sr. Thorne, eu posso pagar de volta. Eu vou trabalhar de graça. Eu cometi um erro. Foi a pressão. Este trabalho é tanta pressão. Por favor, eu tenho uma família. Eu tenho uma hipoteca. Não faça isso. Chloe o observava, seu rosto uma máscara de pedra.
Ela não tinha mais simpatia. Ela pensou em Jessica, em Sarah, em Liam, todos trabalhando com medo, suas próprias famílias e hipotecas em jogo todos os dias por causa da fraqueza e ganância deste homem. Assim como Jessica, Chloe disse, sua voz cortando seus soluços. Assim como Sarah. Assim como cada pessoa neste andar cujas gorjetas você tem efetivamente desviado, sentando seus amigos em suas sessões e depois compensando a conta inteira, deixando-os com nada além de sua generosidade. Ela olhou para ele uma última vez com nada além de desprezo. Então ela virou as costas para ele. Ela estava pronta. Marcos, ela disse. Marcos assentiu. Ele sinalizou para a frente do restaurante. Os dois grandes seguranças que estavam parados impassivelmente pelas portas de carvalho imediatamente começaram a se mover. Eles caminharam em silêncio, seus sapatos polidos não fazendo som nos tapetes grossos, seus rostos vazios e profissionais. Eles flanquearam Harrison, que olhou para eles com um novo terror animalístico. Sr. Alan Harrison, Marcos disse, sua voz agora o tom oficial e plano de uma execução corporativa. Seu emprego com o grupo Aurelia Hospitality está terminado. Efetivo imediatamente por má conduta grave, má gestão intencional, roubo qualificado. Não, por favor. Harrison tentou se levantar às pressas. Os dois senhores ao seu lado, Marcos continuou, ignorando-o, o acompanharão até seu escritório. Você pegará seu casaco e suas chaves. Você não tocará no computador. Você não acessará nenhum arquivo. Você não falará com nenhum membro da equipe. Você então será acompanhado para fora do prédio pela entrada de serviço. Por favor, senhorita Bennett. Chloe, mais uma chance. Eu farei qualquer coisa. Por favor, Harrison implorou, apelando para as costas de Chloe. Ela não se virou. Limpa a garganta. Sr. Harrison, Marcos acrescentou, nossa equipe legal entrará em contato com você em sua casa amanhã de manhã para discutir um plano de restituição pelos $28.000 que você roubou. Se você não estiver imediatamente em total cooperação, nós apresentaremos um relatório policial formal ao NYPD por peculato até o meio-dia. Estamos claros? Harrison nem conseguia falar. Ele apenas assentiu, seu corpo atormentado por soluços. Tirem-no daqui, Marcos comandou. Os guardas não o pegaram rudemente. Eles simplesmente o pegaram, um em cada braço, e o levantaram para os pés como se ele fosse um manequim. Ele não ofereceu resistência. Suas pernas mal funcionavam. E então a caminhada começou. Foi a caminhada mais longa de sua vida. Os dois guardas, com cara de pedra, o conduziram do centro da sala de jantar. Cada cliente, todos os 100 deles, estava em silêncio, observando. O único som em todo o salão cavernoso era o soluço entrecortado e patético de Harrison e o arrastar de seus mocassins italianos de $800 no chão de madeira polida. Eles o conduziram pela frente do bar. Os bartenders, para quem ele tinha gritado naquela mesma manhã, por usarem o errado, pararam de polir copos. Eles ficaram de braços cruzados e olharam para ele com olhos frios e duros. Eles o conduziram pela frente do balcão da anfitriã. Sarah estava lá, sua cabeça erguida. Enquanto ele passava, ele não conseguiu encontrar os olhos dela. Ele olhou para o chão, completamente envergonhado. Eles o conduziram pela frente da estação de serviço. Jessica estava lá. Seus olhos se encontraram por um segundo fugaz. Harrison não viu piedade em seu rosto, nenhuma simpatia, apenas um alívio frio, quieto e profundo. Ele desviou o olhar, uma nova onda de humilhação o invadindo. Eles alcançaram as portas basculantes da cozinha. Um dos guardas empurrou a porta para abri-la. Quando ela se abriu amplamente, Harrison os viu. Toda a linha da cozinha, os cozinheiros de linha, os cozinheiros de preparo, os sous-chefs, o chefe de pastelaria, até mesmo os lavadores de pratos. Eles estavam todos lá parados em uma linha silenciosa e acusatória,
seus jalecos brancos brilhando sob as luzes fluorescentes ásperas, seus braços cruzados. Um gauntlet de suas vítimas, todos observando-o ser arrastado em desgraça. Ele foi conduzido pela cozinha, passando pelos cheiros de açafrão e bife grelhado, e em direção à porta de serviço do Beco dos Fundos, de que ele tanto tinha reclamado. A porta da cozinha fechou com um balanço e ele se foi. Uma longa e pesada batida de silêncio encheu a sala de jantar. A tensão, que tinha sido esticada a um ponto de grito, cedeu. A ameaça imediata tinha desaparecido. Chloe Bennet deu um único fôlego profundo. Ela fechou os olhos por um momento, recetando. Quando ela os abriu, a fúria fria tinha desaparecido, substituída por uma resolução calma e focada. Fase 1 estava completa. Agora tudo o que restava era a doença original. Como se puxados por um único fio, cada olho no restaurante, os clientes, a equipe, Marcus e Chloe, girou como um só. Todos pousaram na última parte restante do problema. Madison Vanderbilt. O silêncio que caiu sobre Aurélia não era meramente uma ausência de som. Era um peso físico, um vazio esmagador absoluto, limpa a garganta. Cada tilintar de talheres, cada conversa sussurrada, cada nota da música de jazz sutil tinha sido sufocada como se por uma mão maciça. Neste novo e terrível silêncio, o único som era o fraco e desesperado chiado de Alan Harrison, que estava olhando para Chloe como se ela tivesse acabado de tirar uma máscara de borracha para revelar um rosto alienígena. A mandíbula de Madison Vanderbilt, que tinha sido fixada em um escárnio triunfante, tinha caído aberta. Seus lábios cheios perfeitamente pintados estavam separados em um O silencioso e pouco atraente de descrença. Suas amigas Tiffany e Brenda estavam congeladas, seus copos de vinho a meio caminho de suas bocas, seus olhos arregalados e piscando nervosamente entre Chloe, o Marcus Thorne com olhar furioso e o Alan Harrison totalmente quebrado. A mente de Madison era uma confusão frenética, uma colisão de pensamentos em alta velocidade. Bennet, Chloe Bennet. Era familiar. A das revistas, das listas 30 abaixo de 30, o prodígio dos restaurantes. Não podia ser. Aquela Chloe Bennet era polida, perfeita, uma criatura de salas de reuniões e galas. Esta coisa na frente dela era uma garçonete. Cabelo puxado para trás, sem maquiagem, sapatos baratos. E ainda assim, lá estava Marcus Thorne, o rosto público da empresa, o homem com quem seu marido, Robert, tinha tentado obter uma reunião individual por meses. E ele estava parado ali diferente, esperando. Era tudo um truque, uma armação. Bem, Madison finalmente gaguejou, sua voz uma coisa tensa e quebradiça. Ela tentou rir, mas saiu como um latido estrangulado. Esta é uma performance e tanto. Isso é uma piada? Você está em algum programa de reality show de mau gosto? Chefe secreto? Quão totalmente pedestre? Ela tentou recuperar seu equilíbrio para restabelecer sua dominância. Eu suponho que você acha que tudo isso é muito inteligente, enganando sua equipe. Que patético. Você tem que enganar as pessoas para. Ela parou, sua fanfarronice falhando enquanto ela olhava para os olhos de Chloe. O olhar manso e cabisbaixo de Sophie tinha desaparecido. Em seu lugar estava um olhar de avaliação fria, calculista e totalmente não impressionada. Era o olhar de um cientista examinando um micróbio. Eu acho, Chloe disse, sua voz clara e atingindo todos os cantos do salão silencioso, que foi necessário. Eu construí esta empresa, cada restaurante, sobre um princípio fundamental. Senhora Vanderbilt. Respeito. Ela deu um passo mais perto. Madison instintivamente deu um passo para trás, batendo na mesa. Respeito pelos ingredientes que nossos chefes passam meses buscando.
Respeito pelo ofício que minha equipe treina por anos para aperfeiçoar. E, acima de tudo, a voz de Chloe baixou, ficando mais dura. Respeito pelas pessoas, os seres humanos que trabalham incansavelmente, que sacrificam suas noites, seus feriados, seu tempo com suas famílias para criar uma experiência perfeita para nossos convidados. As mesmas pessoas que você se sentiu no direito de chamar. O que era mesmo? Chloe inclinou a cabeça como se estivesse genuinamente tentando se lembrar. Ah, sim, lixo. A palavra pairou no ar, feia e exposta. Eu estava chateada. Madison insistiu, sua voz subindo de tom, falhando nas bordas. Sua funcionária, você estava discutindo comigo. Você foi rude, você foi insubordinada. Você não pode, de forma alguma, me culpar por estar frustrada. Eu posso, Chloe afirmou, sua voz plana e desprovida de emoção. E eu culpo. Eu não estou frustrada, Sra. Vanderbilt. Eu estou enojada. Eu estava bem aqui a 5 pés de distância e eu observei você. Eu observei você dar uma olhada em suas amigas. Eu observei você olhar ao redor para ver quem estava observando. E então eu observei você deliberadamente, com suas próprias 2 mãos, arrancar um cabelo da sua própria cabeça e o colocar sobre um prato de comida preparado por um chefe que tem mais talento em seu dedinho do que você tem em seu corpo inteiro. Eu observei você cometer fraude, Sra. Vanderbilt. Fraude mesquinha, patética, apenas para conseguir uma refeição grátis e a emoção de esmagar alguém que você pensava estar abaixo de você. Isso é uma mentira. Madison limpa a garganta, guinchou, sua compostura se estilhaçando completamente. Isso é calúnia. Eu vou processar você. Eu vou processar esta empresa inteira. Você não tem prova. É a minha palavra contra a sua. E eu sou Madison Vanderbilt. Você tem alguma ideia de quem é meu marido? Robert Vanderbilt, da Vanderbilt Construction. Ele vai arruinar você. Ele vai fazer com que esta lanchonete glorificada feche até de manhã. Ele vai acabar com você. Ela estava gritando agora. Seu rosto era uma máscara de raiva carmesim manchada. Suas amigas Tiffany e Brenda estavam ativamente encolhendo, tentando se tornar invisíveis. Aquilo não era mais uma demonstração de poder. Era um colapso humilhante completo. Alan Harrison, vendo uma potencial tábua de salvação microscópica, tentou agarrá-la. Senhorita Bennet, você vê, ela está muito chateada. É tudo um mal-entendido. Tenho certeza de que se nós apenas... Alan, a voz de Marcus Thorne ecoou, cortando Harrison como uma guilhotina. Harrison estremeceu, sua boca se fechando bruscamente. Marcus olhou não para Harrison, mas para Madison com uma expressão de tédio profundo. Robert Vanderbilt, Marcus disse como se saboreando o nome. Sim, da Vanderbilt Construction. Nós o conhecemos. Ele é quem tem enviado champanhe para meu escritório toda semana nos últimos 2 meses, tentando conseguir uma reunião, não é? O sangue esvaiu-se do rosto de Madison tão rápido que foi como se uma rolha tivesse sido puxada. A raiva carmesim foi substituída por um branco pálido e doentio. Marcus continuou, sua voz casual, como se estivesse discutindo o tempo. Ele está concorrendo ao nosso novo projeto de hotel em Miami, correto? O contrato de 9 dígitos para o empreendimento South Beach. Sua empresa é uma das 3 na disputa final. Ele limpa a garganta, bateu o queixo pensativamente. Sua oferta é competitiva, mas você sabe, nós na Aurélia somos muito particulares sobre nossos parceiros. Nós construímos nossa marca sobre integridade, sobre experiências positivas e sem falhas. Nossa marca é nossa força vital. Ele deu um passo em direção a Madison, que parecia fisicamente doente. E nossos parceiros. Bem,
Esperamos que eles reflitam nossos valores. Imagine a angústia, não apenas para nós, mas para os próprios parceiros de Robert em sua empresa. Se eles soubessem que a conduta pública de sua esposa, digamos, tinha criado uma responsabilidade pública massiva e, francamente, profundamente embaraçosa para nossa marca. Uma responsabilidade que foi, vejamos, ele olhou para o relógio. Ah, sim. Uma responsabilidade que foi filmada por pelo menos 20 telefones celulares diferentes nesta sala. Os olhos de Madison saltaram e pela primeira vez ela viu. Os clientes não estavam apenas assistindo. Eles estavam gravando de todos os ângulos. Cada mesa, um mar de smartphones todos apontados diretamente para ela. Ela não era apenas uma valentona. Ela era um meme em andamento. A filmagem dela gritando, "Eu sou Madison Vanderbilt", estaria em toda a internet até a sobremesa. Eu imagino, Marcos disse, sua voz caindo para um sussurro confidencial, que o conselho da Vanderbilt Construction teria algumas perguntas para Robert sobre por que sua vida pessoal acabou de colocar em risco o maior contrato de sua década. Isso é lamentável. Verdadeiramente, Madison estava hiperventilando. Ela estava tremendo, suas pulseiras Cartier chocalhando como um aviso. Isto foi uma catástrofe. Isto não foi uma refeição grátis. Isto não foi uma garçonete demitida. Este foi o casamento dela. Esta foi a posição dela. Isto foi tudo. Ela girou desesperada para seus últimos aliados restantes. Tiffany, Brenda, digam a eles que isso é um mal-entendido. Nós estávamos apenas digam a eles o quão rude ela foi. Nós estamos indo embora. Ela agarrou o braço de Tiffany. Tiffany recuou, puxando o braço para trás como se Madison estivesse doente. Mad, apenas, Tiffany sussurrou, seus olhos arregalados de pânico e cálculo frio. Apenas pare. Apenas peça desculpas. Peça desculpas. Madison sibilou, sua voz de sussurro estrangulado. Peça desculpas a ela. Mad, ela é Chloe Bennett. O sussurro de Tiffany era frenético. Não apenas uma proprietária. Ela é a Chloe Bennett. Meu marido joga golfe com um de seus investidores. Ele diz que ela é implacável. Isso é ruim, Mad. Isso é muito ruim. Você foi longe demais. Brenda, que tinha estado em silêncio todo esse tempo, já estava de pé. Sua bolsa estava em seu colo e ela a estava segurando contra o peito como uma boia salva-vidas. Eu tenho que ir, ela gaguejou sem fazer contato visual com ninguém. Minha babá. Ela acabou de mandar uma mensagem dizendo que o bebê está doente. Eu tenho que ir agora mesmo. Ela nem olhou para Madison. Ela disparou correndo entre as mesas, passando pelo balcão do Maître D e saiu pela pesada porta de carvalho que se fechou com um suave final rush. Brenda, volte aqui! Madison guinchou. Ela se virou para Tiffany. Tiffany, não ouse! Tiffany se levantou lentamente e deliberadamente. Ela alisou seu próprio vestido. Ela olhou para Madison não com amizade, não com simpatia, mas com o olhar frio e avaliador de uma executora social. O cálculo estava completo. Madison não era mais um ativo. Ela era tóxica, uma pária. Ser vista com ela agora era ser manchada por ela. Você está por sua conta, Mad. Tiffany disse, sua voz clara e fria. Você fez isso. Você sempre faz isso. Eu estou simplesmente farta. Ela pegou sua bolsa Chanel de $10.000, virou-se e foi embora. Ela não correu como Brenda. Ela caminhou sua coluna reta, sua cabeça erguida, projetando para todos na sala. Eu não estou com ela. Eu também estou indo embora, mas com dignidade. Ela passou direto por Chloe e Marcos e ofereceu a eles um pequeno aceno de desculpas, com os lábios cerrados, como quem diz,
Lamento muito que vocês tiveram que lidar com isso. Eu sou uma das boas. E então ela também se foi. Madison Vanderbilt estava sozinha, total, completa e humilhantemente sozinha, parada no centro de um salão cheio de estranhos que estavam todos apontando seus telefones para ela. O caro vestido carmesim, que parecia tão poderoso uma hora atrás, agora parecia berrante. Uma fantasia para um papel que ela tinha esquecido como interpretar. Suas mãos estavam tremendo tanto que ela teve que as apertar na frente dela. As lágrimas finalmente vieram. Não de remorso, mas de raiva e autopiedade puras, não adulteradas, impotentes. Isto é ridículo. Ela murmurou, as palavras densas com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Vocês todos ouvirão de meus advogados. Isto é assédio, é calúnia, é. Ela pegou sua bolsa Birkin branca da cadeira. O movimento tão brusco que ela derrubou a cadeira. Ela caiu no chão com um som que ecoou o estrondo final de sua dignidade. Ela se virou para sair correndo para fugir. Senhora Vanderbilt. A voz de Chloe, calma e firme, a parou morta em suas trilhas, sua mão nas costas da cadeira derrubada. Ela se virou, seu rosto uma bagunça devastada de rímel escorrido e pele manchada. E agora? Que humilhação final poderia haver? Ela estava esperando um pedido de desculpas? Uma retratação. Chloe passou por ela em direção à estação de serviço onde Jessica estava parada, parecendo completamente chocada. Chloe calmamente tocou alguns botões no terminal Pulse Iris. Um pequeno recibo foi impresso com um zote silencioso. Chloe arrancou o recibo da máquina, voltou e o estendeu para Madison. Você esqueceu de pagar sua conta. Madison apenas olhou para o pedaço de papel como se fosse uma cobra. É claro, removemos o comp não autorizado e agora anulado do Sr. Harrison. Chloe disse, sua voz agradável. Mas isso é pelos itens que você e seus convidados realmente consumiram antes de você decidir cometer fraude ao plantar aquele cabelo. Madison não pegou o recibo. Suas mãos estavam tremendo demais, então Chloe o leu para ela. Vamos ver. Uma garrafa de San Pelgro, 12 balls, 2 taças de Veuve Clicquot para suas amigas, 76 vezes. Um aperitivo Bara, 24 homens. E claro, a garrafa de $500 do Cabernet Opus 1 2014. Aquela que você bebeu 1,5 copos antes de milagrosamente descobrir que estava estragado. O total com imposto da cidade de Nova York chega a 662,50 mortais. Madison soltou um som, um soluço estrangulado de tom alto. Envie para meu marido. Ele vai lidar com isso. Nós o faremos, Marcos disse, avançando suavemente e pegando o recibo da mão de Chloe. Ele o dobrou cuidadosamente e o deslizou para o bolso do seu terno. Nós o enviaremos por mensageiro para o escritório dele logo pela manhã, junto com um relatório de incidente detalhado completo de nossa equipe jurídica e uma cópia da filmagem de segurança, é claro. Garantiremos que ele receba o ângulo de alta definição. Tenho certeza, ele acrescentou, sua voz tingida de gelo, que ele ficará fascinado. Era isso, o golpe devastador final. A menção da filmagem indo diretamente para Robert, não como uma ameaça, mas como um simples acompanhamento profissional, foi o fim. Madison fez um som de engasgo, sufocando. Ela se virou e correu, não caminhou. Correu. Ela desajeitadamente com a pesada porta de carvalho polido, suas mãos trêmulas incapazes de segurar a maçaneta de latão. Ela empurrou quando deveria ter puxado. Foi a nota final patética definitiva. Liam, o jovem ajudante de garçom que Chloe havia notado antes, deu um passo à frente de seu posto com um rosto de perfeita neutralidade profissional, o que, à sua maneira, era o insulto mais profundo de todos. Ele puxou a maçaneta, abrindo a porta para ela. Madison Vanderbilt tropeçou para fora sem uma palavra, sem um olhar para trás,
e desapareceu na noite indiferente de Nova York. A porta fechou com um pesado baque final. Por 10 segundos completos, o restaurante ficou parado. O show tinha acabado. Os clientes, lentamente, um por um, abaixaram seus telefones. O silêncio se estendeu, agora constrangedor. Chloe soltou um longo e lento suspiro que ela sentiu ter prendido por 3 dias. Ela se virou não para a multidão curiosa, mas para sua equipe. Ela passou pelo balcão da anfitriã e colocou uma mão no ombro de Sarah. A jovem mulher estava tremendo. "Você está bem, Sarah?" Chloe perguntou, sua voz suave. Sarah assentiu, lágrimas brotando em seus olhos. "Obrigada", ela sussurrou. Bufa, ele era horrível todos os dias." "Ele se foi", Chloe disse simplesmente. Ela continuou, caminhando diretamente para a estação de serviço onde Jessica estava parada, enraizada no local. Suas mãos estavam apertadas tão fortemente que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela parecia em algum lugar entre euforia e puro terror. "Jessica", Chloe disse. Senhorita Bennet, Jessica gaguejou. "Jessica", Chloe disse novamente, um pequeno e genuíno sorriso tocando seus lábios pela primeira vez. "Eu observei você esta noite. Eu observei você lidar com as reclamações ridículas da mesa 9 sobre a harmonização do vinho. Eu observei você desescalar habilmente aqueles finance bros na mesa 2 que estavam tentando fazer você beber com eles. E eu observei você manter sua posição profissionalmente e corretamente sobre aquele Cabernet. Mesmo quando você sabia que isso lhe custaria, mesmo quando aquela mulher estava chamando você de mentirosa. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho, senhorita Bennet", Jessica sussurrou. "Você estava fazendo o trabalho dele", Chloe disse, gesticulando para o escritório dos fundos, onde Harrison tinha sido levado. "Você tem feito o trabalho dele por meses, não tem? Enquanto ele tem estado no escritório ou lidando com VIPs?" Jessica hesitou. Então deu um único e nítido aceno de cabeça. Ele estava em apuros. Ele passou a maior parte do tempo compensando refeições para seus amigos e pessoas como a senhora Vanderbilt. Nós todos estivemos acobertando-o." "Eu sei", Chloe disse. "E sinto muito. Sinto muito que levei tanto tempo para ver isso, mas isso para agora. Com efeito imediato, Jessica, você é a gerente geral interina de Aurélia, Nova York." As mãos de Jessica voaram para a boca. Seus olhos arregalaram. "O quê?" Mas eu não." "Você sim?" Chloe disse firmemente. "Você terá o salário integral dele, sua estrutura de bônus e meu apoio total e indiviso. Marcos estará aqui amanhã de manhã com a papelada. Você é a líder que esta equipe merece. Isso é algo em que você estaria interessada?" As lágrimas que estavam brotando nos olhos de Jessica finalmente transbordaram. "Sim", ela engasgou. "Oh, meu Deus! Sim, obrigada. Obrigada, senhorita Bennet." "Não me agradeça", Chloe disse, sua voz cheia de emoção. "Você mereceu isso. Agora você pode me fazer um favor, senhora gerente." Jessica, meio rindo, meio soluçando, enxugou os olhos. "Qualquer coisa. Vá para a cozinha. Diga ao chefe Antoine o que aconteceu. Diga a ele que eu disse que ninguém deve jamais falar sobre suas vieiras daquele jeito novamente. E diga a ele que estou voltando para vê-lo pessoalmente em 10 minutos e estou trazendo uma garrafa do Pepe Van Winkle da prateleira de cima para pedir desculpas por aquele prato ter sido insultado." "Sim, senhora", Jessica disse, uma nova luz em seus olhos. Ela praticamente correu para a cozinha. Finalmente, Chloe se virou para o resto da sala de jantar. Os clientes estavam todos olhando, envolvidos. Ela bateu as mãos uma vez, um som nítido que atraiu todos os olhares. "Senhoras e senhores", ela anunciou, sua voz ressoando com calor e comando. "Primeiro, minhas sinceras desculpas pela interrupção de sua noite. Meu nome é Chloe Bennet e eu sou a proprietária deste estabelecimento.
Como vocês acabaram de testemunhar, tivemos um sério problema de gestão, um que estou feliz em dizer que foi permanentemente resolvido. Alguns clientes riram, alguns aplaudiram levemente. Chloe sorriu, um sorriso genuíno de 1000 watts que transformou seu rosto, fazendo Sophie desaparecer para sempre. Minha equipe, ela disse, gesticulando amplamente para os garçons, os ajudantes de garçom, os bartenders, são os melhores e mais dedicados profissionais de hospitalidade desta cidade. Eles merecem seu respeito e eu prometo a vocês, eles sempre terão minha proteção. Ela elevou um pouco a voz para agradecer a todos por sua paciência extraordinária durante nossa reestruturação corporativa não programada. Todas as bebidas para cada mesa pelo restante de sua noite são por conta da casa. Essa foi a faísca. O salão que estava em silêncio explodiu. Não foi apenas aplauso educado. Foi uma genuína ovação de abalar o teto. Clientes levantaram seus copos. A tensão foi quebrada, substituída por um sentimento de celebração. Enquanto o burburinho do restaurante retornava lentamente ao normal, Chloe se virou para sua equipe. Ela avistou Liam, que estava tentando parecer ocupado, mas estava claramente vibrando de excitação. Liam, ela chamou. Ele ficou em atenção. Você nunca parou de se mover esta noite, Liam. Você estava limpando 3 mesas ao mesmo tempo, enquanto tudo isso acontecia. Você tem uma ótima atitude. Você verá Jessica amanhã de manhã. Vamos treiná-lo como garçom. É um aumento significativo de salário e você o mereceu. Liam sorriu, seu rosto se abrindo em um largo sorriso. Obrigado, senhorita Bennett. Obrigado. Chloe olhou para o resto de sua equipe que estava reunida ao redor da estação de serviço. Todos, ela disse, sua voz baixando para que só eles pudessem ouvir. Eu sinto muito, muito que tive que enganar vocês. Eu vim aqui para encontrar uma podridão e eu tinha que ter certeza. O que eu vi foi uma equipe trabalhando sob condições tóxicas impossíveis com um covarde como chefe. E vocês ainda entregaram. Vocês são o coração de Aurélia, não eu. Não o nome na porta. Vocês. O problema se foi. Ela esticou o braço e finalmente e decisivamente desapertou o crachá de Sophie de seu avental e o deslizou para o bolso. Mas ela não tirou o avental. Agora, ela disse olhando ao redor. Ela avistou uma jarra de água no balcão de serviço. Ela a pegou. Vamos voltar ao que fazemos de melhor. Vamos mostrar a eles como é a verdadeira hospitalidade. Ela sorriu para sua nova equipe atordoada e profundamente motivada. Mesa 7 parece com sede. Eu pego aquela. E com isso, Chloe Bennett, proprietária e fundadora, virou-se e voltou para o salão. E assim, o mundo de direito de Madison Vanderbilt desabou. Ela entrou em Aurélia esperando ser tratada como realeza por denegrir os outros, mas saiu sem nada, sem amigos, sem status e uma proibição vitalícia de seu restaurante favorito. Esta história é um poderoso lembrete de que riqueza não é igual à classe. E o verdadeiro poder reside em como você trata as pessoas, especialmente aquelas que você pensa que estão abaixo de você. Chloe Bennett construiu seu império no respeito e ela não estava prestes a deixar ninguém, não importa o quão rico, derrubá-lo. Limpa a garganta. O que você achou do fracasso final do Sr. Harrison? O que você teria dito a Madison naquele momento? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você adora histórias sobre karma e justiça satisfatórios, certifique-se de clicar no botão de curtir, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo e se inscrever para mais drama da vida real toda